Vamos conversar com o professor da FGV Direito Rio, Álvaro Jorge, fazendo a gentileza de nos atender nesta noite de sábado. Álvaro, meu boa noite a você. Queria começar contigo analisando alguns dos fundamentos que embasaram esta prisão preventiva, lembrando, né, que não é a execução da pena da ação penal, é uma prisão preventiva, e esta alegação do ministro Alexandre de Moraes de que houve ali violação da tornozeleira eletrônica, mas adicionando a isso todo um contexto, a descoberta de que outro condenado, Alexandre Ramagem, deixou o país e de que havia esta convocação de vigília. O que você já conseguiu avaliar desta decisão do ministro Alexandre de Moraes, que ajuda a entender quais são os fundamentos que devem levar à decretação da prisão preventiva de qualquer pessoa que seja, enfim, por parte da Justiça? Bom, Yuri, boa noite. Prazer em estar falando com você, com a audiência da CNN. Vamos lá, quando eu vi a notícia de manhã, eu, a princípio, fiquei muito cauteloso com o acerto da decisão do ministro Moraes, porque naquele momento a gente tinha pouca informação ainda, não tinha tido acesso à decisão, e parecia, né, pelo que se falava na imprensa, que a decisão tinha sido baseada na convocação da tal da vigília pelo senador Flávio Bolsonaro. Acho que se esse fosse fundamento, seria um fundamento muito fraco para se determinar a prisão do ex-presidente. Acontece que, no decorrer do dia, a gente foi tendo acesso, né, às demais informações e começou a entender o contexto probatório ao qual o ministro Alexandre de Moraes foi apresentado, né? Ou seja, para a gente é sempre muito difícil, inclusive para o trabalho da imprensa, para os especialistas e tal, conseguir ter o mesmo tipo de avaliação do juiz que está olhando para a prova que está nos autos. E aí, quando a gente olha o conjunto de provas que apareceram, é que dá para entender, né, o convencimento do ministro Alexandre de Moraes. Então, ele está premido por uma situação de que aliados do presidente fugiram, né, aliados do presidente que, inclusive um deles, né, o Ramagem, que estava envolvido na mesma trama, acabaram implementando planos de fuga. Então, isso fica um sinal de alerta. Além disso, vem, vamos dizer, a questão da convocação, que na visão da Polícia Federal, né, da convocação da vigília, que na visão da Polícia Federal, alguma coisa que podia criar um fato, não só para possibilitar uma fuga agora, mas também, ele menciona isso rapidamente na decisão, mas também que pudesse impedir a eventual efetivação da prisão no caso da condenação pelo golpe em si, ou seja, que tivesse aquela mobilização em volta do condomínio para impedir propriamente a prisão. E, finalmente, aí a coisa fica bastante clara, e como já diversos juristas já passaram hoje pela CNN, vocês estão fazendo uma super cobertura no dia de hoje de todos os temas, todo mundo apontou que essa tentativa de violação da tornozeleira eletrônica é caso clássico de livro de direito de quando é que a prisão pode ser decretada, né? Se você retira essa possibilidade da prisão domiciliar, e aí você sobe mais um degrau nessa cautela lá, porque ela se mostrou insuficiente. Então, acho que esses foram os elementos que levaram à convicção do ministro. Acho que os outros isolados né, não seriam, na minha visão, fortes o suficiente, porque você está com a parada da Polícia Federal na frente da casa 24 horas por dia e tal. Então, você dizer que a vigília seria suficiente para criar uma possibilidade de fuga, eu acho que não é um argumento forte o suficiente. Mas quando você junta isso com os demais elementos, e especialmente a tentativa de retirada da tornozeleira, aí você ganha substância para essa decisão. Álvaro, deixa eu te perguntar duas questões em uma. Há toda uma expectativa para a audiência de custódia amanhã ao meio-dia. Nesse caso, me corrija se eu estiver errado, a audiência de custódia deve apenas avaliar a execução desta prisão preventiva, nas condições nas quais Jair Bolsonaro foi preso preventivamente na manhã deste sábado. Agora, como que, na sua avaliação, todo este episódio, o fato de ter havido esta tentativa de violação, né, este uso de um ferro de solda na tornozeleira eletrônica, pode afetar
O pedido que já foi negado num primeiro momento porque o ex-presidente está em prisão preventiva, mas que é um pleito sabido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é ter um relaxamento da pena de 27 anos, do cumprimento da pena não mais em regime fechado, mas para uma progressão, por exemplo, para um regime domiciliar ou algo do tipo. Como que esse episódio pode afetar um futuro pedido de prisão domiciliar de Jair Bolsonaro? Eu acho que certamente esse episódio não fala a favor do ex-presidente, né? Quer dizer, essas medidas vão sendo decretadas como se fosse uma escadinha, né? Da menos gravosa para mais gravosa. Você só passa para o degrau de cima da escada se alguma coisa tiver dado errado no degrau de baixo. Foi um pouco que aconteceu e acho que certamente será levado em consideração. Mas para esse tema específico do ex-presidente, né, a gente vai ter que aguardar de alguma forma, imagino que o ministro Moraes vai fazer isso para frente, uma perícia médica, efetivamente, para se entender a extensão e a gravidade, né, da saúde do ex-presidente. A gente tem o precedente do caso do ex-presidente Collor, né, que teve esse benefício na medida em que se reconheceu a necessidade de saúde dele não ficar num estabelecimento prisional. E eu acho que uma perícia também será necessária nesse caso, né. A defesa do ex-presidente apresentou uma série de laudos nesse sentido, da necessidade dele ter esse acompanhamento. E se vocês olharem a decisão de hoje, não é à toa que o ministro Alexandre de Moraes determina uma manutenção de um aparato de saúde para o presidente em regime de plantão, ou seja, 24 horas por dia, para justamente não ter o argumento de que, vamos dizer, essa prisão estaria trazendo algum risco à saúde do ex-presidente. Pois é, deixa eu aproveitar esse ponto, Álvaro, que você coloca. Quais são o que a lei brasileira e a jurisprudência do próprio Supremo trata no que diz respeito especificamente a ex-presidentes da República? Porque há toda uma discussão, há paralelos em relação à própria defesa de Jair Bolsonaro, faz paralelo com o caso do ex-presidente Fernando Collor de Mello, que por problemas de saúde também teve o direito de cumprir a pena em prisão domiciliar. Muita gente faz paralelo com o que aconteceu com o então ex-presidente Lula em 2018, quando começou a cumprir a pena e foi alocado ali na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Não tinha a mesma situação de gravidade de saúde, mas teve direito a uma sala de Estado, né, que é a nomenclatura dada pela Polícia Federal. O que está de fato na lei? Quais são os hábitos, tradições que o Brasil adota por ter esse histórico, de fato, né, de ex-presidentes tendo problemas com a justiça? E quais seriam as alternativas num caso de uma situação de saúde grave a ponto de não se permitir o cumprimento da pena no sistema prisional, por exemplo, que não fossem a prisão domiciliar? Me veio à memória mais cedo o caso do ex-deputado Roberto Jefferson, que ficou durante muito tempo internado em hospital, mas com a vigilância das autoridades, porque ele também estava numa situação de prisão preventiva. Exato, Yuri. Formalmente, quer dizer, a lei brasileira, ela não prevê uma situação de uma prisão especial depois da condenação. Ela prevê que para determinadas autoridades, antes da condenação, você tenha direito a uma prisão especial. No entanto, e aí o precedente foi fixado pelo ex-presidente, aliás, pelo atual presidente Lula, então ex-presidente, a administração da Justiça e a administração penitenciária também ficam com um problema muito grande na mão quando você tem uma figura do quilate de um ex-presidente, de um líder carismático, como é o Lula, como é o Bolsonaro, na medida em que você tem que garantir a segurança dele, você tem que garantir que não haja risco, né, à vida dele, não só por conta das questões de saúde, mas por conta de outros presos e assim por diante. Então, às vezes, para o bem da administração carcerária propriamente, se entende que esse benefício que é previsto para antes da condenação seja utilizado posteriormente à condenação, como aconteceu com o presidente Lula. Da mesma forma, como você disse, quer dizer, no caso de um agravamento de saúde, o que o preso precisa receber é atenção de saúde, né? E essa atenção de saúde pode ser feita dentro do sistema carcerário. Agora, se for impossível, né, se não tiver os meios suficientes, é possível que isso seja feito fora com o acompanhamento da autoridade
policial. Portanto, a regra é não existência propriamente de uma prisão especial após a condenação, mas a jurisprudência é que tem sido concedido, caso, na verdade, é do presidente Lula, essa prisão especial, mas não apenas por questão de saúde ou coisa parecida, é porque para a própria administração carcerária faz sentido que você mantenha essa pessoa preservada num ambiente mais contido para evitar qualquer risco à sua integridade, porque são pessoas que despertam paixões, né, de diversos lados. Ô Álvaro, deixa eu aproveitar, né, para aproveitar a sua expertise, né, a área em que o Álvaro Jorge é especializado, pesquisador, é nas questões do Supremo Tribunal propriamente dito, nas questões constitucionais, mas o Supremo acabou, né, nesse histórico mais recente, diretamente envolvido em questões penais. Já é possível, Álvaro, fazer um saldo de como o Supremo lidou com toda esta ação envolvendo o plano de golpe e como chega o Supremo? Porque tem uma outra discussão, uma outra investigação envolvendo Jair Bolsonaro, a desta da coação, que tem o deputado Eduardo Bolsonaro já como um réu, cuja denúncia foi aceita. Pode haver, em tese, né, poderia haver um novo julgamento em que Jair Bolsonaro se tornasse denunciado, réu, naquela outra investigação a qual o filho dele já responde. Mas que saldo se é que já é possível fazer uma avaliação da atuação do Supremo, que foi colocado ali no meio do debate político, da polarização entre os seus apoiadores e os seus detratores? Yuri, deixa eu dividir essa resposta em duas partes, né? A primeira parte é uma parte mais teórica sobre essa questão dessa competência penal do Supremo. Eu acho que é uma competência que não deveria estar nas mãos do Supremo. Ela atrapalha o andamento, né, do tribunal como corte constitucional, ela mobiliza, né, paixões. A gente tem uma mudança muito grande na percepção da corte a partir do julgamento do mensalão, um julgamento criminal, né, de pessoas da política. Então, isso é algum tema que eu acho que em algum momento a gente vai precisar, como país, rever, pensar se faz sentido mesmo o Tribunal Constitucional continuar com essa competência criminal. Dito isso, se a gente olhar o que o Supremo fez nesse processo, como o Supremo reagiu, como o Supremo analisou, como o Supremo se portou, eu acho que, de fato, a gente tem um exemplo, né, para se orgulhar e mostrar para o mundo todo. Acho que não só do Supremo, no momento posterior à eleição, né, as outras instituições, o próprio Legislativo, acabaram reconhecendo o resultado e assim por diante, mas a partir do 8 de janeiro, a verdade é que o poder que ficou mais exposto, né, no combate ao que aconteceu ali foi o Poder Judiciário e, especificamente, o Supremo Tribunal Federal. E aí a gente, sem disparar um tiro, sem tentativa de golpe, sem nada, pegou aqueles que tentaram acabar com a democracia no país, ou atentar contra a democracia no país, e respeitado o devido processo, inclusive com votos divergentes, né? A gente viu isso, gerou muita polêmica, o voto divergente do ministro Fux, mas isso nada mais revelou do que uma Suprema Corte que agiu de forma livre, cada ministro votou como achava que deveria votar e acabou entendendo pela condenação. E aí o que o Supremo fez? O Supremo confirmou que a democracia não é um pacto suicida, que você não pode deixar que se utilizem os instrumentos da democracia para destruí-la. E o Supremo deu uma resposta à altura e uma resposta que tem sido estudada no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, na Europa, por onde você passa e discute direito constitucional hoje em dia, as pessoas olham para o Brasil e dizem, olha, contemporaneamente o Brasil teve uma tentativa de golpe, utilizou o devido processo com acusação, com procuradoria, com a polícia e com um Supremo julgando com divergências, inclusive, e dando uma conclusão à história. Tem um professor da USP, um grande mestre, Ter Sampaio Ferraz Júnior, ele tem uma frase que diz que a decisão jurídica ela não encerra o conflito, ela apenas o transforma, né? A gente continua com a sociedade polarizada, a gente continua com uma série de embates, né, na sociedade sobre visões
de mundo, mas passou a estar tutelada por uma decisão que diz não se pode violar a democracia. Isso foi, em grande parte, a responsabilidade do Supremo Tribunal Federal.